Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, galera, eu queria dedicar esse episódio aqui a agradecer a todos os novos patrões, bastante gente entrando, bastante gente curtindo os episódios extra lá para patrões, e também para agradecer quem é que foi lá no evento me ver, dar um abraço, fazer perguntas. O nosso meet and greet foi maravilhoso, foi muito bom realmente conhecer quem tá lá do outro lado me ouvindo, as opiniões cara a cara, as perguntas a fazer, realmente abriu minha mente para muita coisa. Então aqui esse começo de episódio realmente vai ser o meu muito obrigado a todos vocês, porque vocês são incríveis, gente. Muito obrigado mesmo, não conseguiria fazer nada disso sem vocês. Mas não esperem me ver em outro evento, hein? Esse aí foi um evento único e eu acho que não vai acontecer de novo. Então assim, muito obrigado mesmo e até um dia. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Como todas as histórias, eu acho que eu devo começar do começo. Meu nome é Perry Kears. Eu tenho 37 anos, trabalho com educação e usabilidade. Combinação estranha, eu sei. E gosto de hard rock e jazz. Gosto de jogar dardos e jogos cooperativos. E eu sou casado. Embora eu acho que é melhor não ser. Desculpa, eu acho que isso não é realmente o começo. Deixa eu tentar de novo. A minha esposa, a Alice, a gente tá casado há 5 anos e foi mais ou menos quando os problemas começaram. Agora, eu não acredito no sobrenatural em si, pelo menos não racionalmente. Eu tenho estudado psicologia como parte do meu programa educacional e acredito no poder da psique de criar armadilhas incrivelmente elaboradas para se perder. Eu suponho que a coisa mais próxima que eu posso chegar a pensar no paranormal é como um cérebro aparentemente saudável começa a se colocar em quebra-cabeças e desafios impossíveis, sem ter nenhuma motivação real para isso. Quero deixar bem claro agora que minha esposa não tinha histórico de doença mental, nenhum abuso, nenhuma necessidade de esconder ou compensar coisas em sua vida ou em sua psique. Caramba, eu levei quase 1 ano antes de ouvir falar da síndrome de Richter. Você conhece? Eu não tô surpreso se você não ouviu falar. Parece que é incrivelmente rara e não é considerada uma doença real. No entanto, as semelhanças entre os casos são muito parecidas para que seja uma coincidência. Mas, mais uma vez, suponho que eu não estou realmente começando do começo. Alice trabalhava com crianças com dificuldade de aprendizagem, de 10 a 16 anos. Ela era muito paciente e, honestamente, me envergonhava com sua capacidade de explicar as coisas de maneiras fáceis de entender. Ela era, na minha opinião, também linda, engraçada, inteligente, curiosa. No geral, uma pessoa muito boa. Eu acho que me lembro da primeira instância da síndrome de Richter mostrando sua cabeça feia. Estávamos nos aconchegando um pouco no sofá em uma sexta-feira à noite, depois do jantar. A gente estava assistindo algum filme fácil de digerir. Ela se levantou, me dizendo que ia enviar alguns e-mails de trabalho antes de dormir. Me beijou e subiu as escadas. Para minha surpresa, levou menos de 5 minutos para ela descer novamente e se aproximar de mim. Ela parecia um pouco perturbada por alguma coisa, mas eu nem liguei. Perguntei se ela já tinha terminado. Ela olhou para mim e falou que não, que achava que o computador estava quebrado, que tinha algo estranho acontecendo com a tela. Uma grande linha ou rasgo ou algo reto no meio. Eu gemi em minha mente. O monitor quebrado, embora não seja uma despesa enorme, ainda é irritante pra caramba, especialmente considerando que não era tão velho. Eu não pensei mais nisso até a manhã seguinte. Levantei primeiro, como sempre faço, deixando-a dormir. Imaginando começar o dia, fui e liguei o computador em nossa sala de trabalho conjunta para ver se conseguia ver o que estava errado e o quão grande era o problema. Considerando que Alice não tinha feito nenhum trabalho, imaginei que fosse um problema enorme. Mas, por mais que eu me esforçasse, eu não consegui encontrar nada de errado com ele. Atribuindo isso a uma falha gráfica ou algo parecido, fiz uma nota mental de limpar o interior do PC e fui fazer o café da manhã. Aparentemente, os efeitos da síndrome de Richter são compostos ao longo do tempo. Então começa devagar, depois acelera exponencialmente. O próximo incidente, se é que você pode chamá-lo assim, não aconteceu até, sei lá, uns 4 meses depois. A gente estava mais uma vez no sofá, abraçados e assistindo a um filme. Ela colocou o braço atrás das minhas costas, brincando distraidamente com o cabelo na parte de trás da minha cabeça. Ela costuma fazer isso e eu adoro. Mas dessa vez, depois de brincar um pouco, ela repetia o mesmo movimento.
movimento para baixo com 2 dedos, depois um deslize para a direita e esquerda, depois para a esquerda e para a direita, como se estivesse cobrindo o movimento para baixo. No começo eu não reagi, mas depois que ela fez isso por uns bons 10 ou 15 minutos, eu comecei a ficar curioso. Eu perguntei dela se ela estava penteando o mesmo lugar de novo e ela não entendeu o que eu quis dizer. Ela olhou para mim de soslaio, aparentemente sem entender nada. Eu disse que ela estava penteando a parte de trás da minha cabeça há cerca de 1/4 de hora. E eu perguntei se tinha alguma coisa errada com o meu cabelo. Ela me assegurou que não. Ela disse que parecia ter uma parte lisa no meu cabelo, sabe? Como se tivesse um caminho de rato. Ela confirmou que sim, como se fosse uma linha. Eu saí de perto dela, apalpei a parte de trás da minha cabeça, mas não consegui encontrar nada, nenhuma área que o cabelo fosse mais fino. E eu perguntei pra ela de novo se ela tinha certeza e ela disse que sim, tocando-me na parte de trás da cabeça novamente. Uma pausa, um pouco de mexer no cabelo, então eu não conseguia mais sentir nada. Ela devia ter imaginado tudo aquilo. Pareceu-me estranho, mas caramba, a gente tem direito a isso, não tem? Tem uma coisa entre casais que são de fazer coisas estranhas e essa deve ser a coisa dela. A próxima vez depois disso foi alguns meses depois. Depois que as coisas começaram a acelerar. Eu cheguei em casa cedo um dia e a vi na mesa de jantar, olhando desanimada para o que parecia um almoço mal tocado. No começo ela não reagiu quando a chamei, então fui até ela, dei-lhe um abraço e um beijo e perguntei o que havia de errado. Então ela me disse que foi até a livraria para devolver aquele livro que comprou semana passada, porque ele veio com defeito da impressão ou alguma coisa assim. E a balconista disse para ela que estava apenas imaginando coisas e que não havia nada de errado. Ela tentou mostrar à balconista o erro de impressão e ela começou a dizer que minha esposa estava louca e que não havia nenhum problema. Ela pediu para falar com o gerente sobre isso e a balconista começou a chamá-la de louca e outras coisas horrorosas e mandou ela sair da loja. Ela disse que aquilo foi tão repentino que tinha acabado com o humor dela naquele dia. As crianças estavam fora para um dia de esportes hoje, então ela tinha vindo para casa mais cedo. Eu falei gentilmente com ela enquanto a abraçava novamente, acariciando seus maravilhosos cabelos castanhos cacheados. Eu falei para ela que estava tudo bem e que para não tentar deixar aquilo afetá-la. Pessoas daquele jeito eram horríveis e elas só estavam tentando arrastar ela para baixo. Eu perguntei se ela queria ir no cinema naquela noite, pra gente comer fora, esquecer tudo aquilo, e eu levaria o livro de volta à loja na segunda-feira pra tentar trocar. Ela sorriu pra mim, aquele sorriso adorável e caloroso, e me beijou. Acho que foi a última vez que vi aquele sorriso como ele deveria ser. Na segunda-feira fui até a loja com a intenção de... Bem, pra ser honesto, eu fui lá com a intenção de causar problema. Ninguém grita com a minha mulher e sai impune, não com a minha gentil e amorosa Alice. Acontece que a balconista da loja e seu gerente tinham uma história bem diferente pra contar. Eles me disseram que Alice tinha chegado reclamando que havia um vinco ou rasgo no livro que deve ter acontecido durante a impressão e exigia um livro novo. A funcionária, conforme o procedimento, verificou o livro antes de pensar em descartá-lo, mas ficou confusa quando não conseguiu encontrar nada de errado com ele. Perguntou à minha esposa sobre isso e Alice disse a ela que estava bem ali, entre a página 32 a 84. Então, naturalmente, eu mesmo abri o livro e... Bem, ok, eu não tinha realmente verificado antes, mas folheando as páginas eu não consegui encontrar nada de errado nele. O gerente do balconista continuou a história, dizendo que quando a balconista incitou Alice, minha esposa ficou brava e levantou a voz, fazendo com que o gerente se aproximasse. Alice disse a eles que eles eram vigaristas e que o livro estava obviamente com defeito e que eles simplesmente não assumiriam a responsabilidade. A discussão evoluiu a partir daí. Alice insistindo que as páginas estavam de alguma forma rasgadas ou marcadas e eles negando. Eventualmente, o gerente perdeu o controle e disse a Alice que ela era louca e para sair da loja. Ele pareceu arrependido sobre isso e eu não estava muito feliz com isso, mas vendo como não havia nada de errado com o livro, perguntei se eles poderiam substituí-lo para mim só para acalmar a mente da minha esposa e a minha. E a gerente concordou. Acho que ela só queria deixar isso para trás. Eu também, como você pode ver. Essa era uma esperança fútil. Depois disso, esqueci em que ordem as coisas aconteceram. Tudo que posso dizer é que as coisas começaram a piorar. Ela jogou fora uma salada comprada na loja quando estávamos caminhando, porque alguém tinha obviamente mexido nela, procurando algo no meio. Cheguei em casa um dia e metade do gramado estava sendo aparado tão fundo que quase não havia mais grama. Alice disse que havia um sulco na grama que parecia horrível, então ela cortou até que a grama tivesse o mesmo comprimento, para que não parecesse estranho. Eu tive uma sensação sinistra depois disso, agravada por vários outros eventos pequenos, mas significativos, sempre com rasgos, sulcos e linhas.
Cerca de 2 anos após o primeiro evento, as coisas começaram a ficar realmente ruins. Cheguei em casa com cheiro de fumaça e subi as escadas para encontrar Alice passando uma camisa com tanta força que ela tinha queimado todo o caminho através dela e na tábua de passar embaixo. Ela não pareceu perceber o dano que estava fazendo e insistiu que estava apenas tentando passar um vinco teimoso. Mais tarde naquela mesma semana, a polícia a trouxe para casa. A história que me contaram foi que ela estava jogando livros no gerente da livraria, alegando que todos estavam defeituosos e rasgados. O gerente, reconhecendo minha esposa, disse à polícia que não daria queixa se eu concordasse em conseguir ajuda para ela. O que mais eu poderia fazer? Mas ela resistiu aos esforços para melhorar, alegando que estava bem, que era de alguma forma apenas uma grande conspiração contra ela, tentando encobrir as imperfeições e erros em todo o mundo. Pessoas estragando coisas, como o nosso gramado, para tentar chegar até ela. Cerca de uma semana após o incidente do livro, fui até ela, tendo destruído seu laptop, nosso computador fixo e o smartpad, alegando que eles tinham ranhuras pixeladas. Outras semanas com muitos pequenos eventos, todos com a mesma fixação, e eu chego em casa e a polícia toca a campainha novamente, dessa vez sem minha esposa. Acontece que ela tentou passar um vinco no paletó do pai de um de seus alunos, enquanto ele o vestia com um taco de beisebol. Aparentemente ele não tinha se machucado gravemente, apenas alguns hematomas, mas ela tinha sido levada para uma ala psiquiátrica de emergência, delirando sobre a cegueira das pessoas para as ranhuras e sulcos em todos os lugares. Quando cheguei lá, eles não me deixaram vê-la, dizendo que ela era violenta. Fiquei do lado de fora a noite toda, mas de manhã me forcei a ir para casa e descansar um pouco. Eu acho que não dormi mais do que 2 ou 3 horas, mas quando acordei e liguei, eles a transferiram para uma ala psiquiátrica de alta segurança para comportamento psicótico e violento. Dirigi até lá e eles me deixaram vê-la por um curto período. No começo ela estava calma, expressando preocupação com o estado das minhas roupas e cabelo e dizendo que eu deveria dormir um pouco. Ela rapidamente se empolgou falando sobre coisas cotidianas, no entanto, e logo ela estava gritando comigo, me acusando de abandoná-la e me recusando a ver o que ela vê, que eu era apenas uma engrenagem na grande conspiração contra ela e aqueles como ela. No final, eles tiveram que sedá-la e arrastá-la para longe. E essa foi a última vez que eu a vi. Ela não me deixou mais vê-la depois disso, mas a última coisa que ela disse me fez pensar. Outras pessoas como ela... Então eu comecei a pesquisar sobre os sintomas e depois de cerca de uma semana me deparei com algo chamado Síndrome de Richter. Aparentemente as pessoas que sofrem de Richter estão de alguma forma presas em um labirinto mental onde começam a ver falhas nas coisas. Não são realmente falhas por si só, pois algumas pessoas veem tudo como quebrado ou imperfeito. Pessoas que sofrem da Síndrome de Richter continuam vendo rasgos irregulares ou retos, geralmente começando em livros, textos ou obras de arte com padrões repetitivos. Como se, escondido na informação das letras, houvesse um rasgo no que deveria ser e no que é. Não sei explicar exatamente, já que nunca sofri com isso, mas é supostamente isso que é. Richter piora progressivamente até que as pessoas que sofrem com isso começam a ver essas coisas em todos os lugares. Sempre em algo, no entanto, não está apenas sobreposto em todo o ambiente. Eles se fixam em pequenas coisas, um suposto vinco, um rasgo, um sulco, uma ranhura, uma reentrância superficial, um som. Sempre na forma de um rasgo ou linha de bordas irregulares. Supostamente isso geralmente acontece com pessoas sem histórico ou predileção por problemas de saúde mental. E como eu disse antes, aparentemente começa pequeno, então piora progressivamente com o tempo, até que se tornam violentos e paranoicos. Aparentemente, pelo pouco que consegui reunir, não houve casos de pessoas melhorando. Eles tiveram que ser hospitalizados pelo resto de suas vidas. Eu não vejo minha esposa desde então. Há mais de 2 anos. Nunca me divorciei dela e não namorei desde então. Minha vida segue em frente, mas eu simplesmente não consigo esquecer aquela mania maluca, a preocupação com rasgos de informação. Parece bizarro. O mais estranho sobre a Síndrome de Richter é que não há menção dela antes da era digital. É por isso que dizer que as pessoas que sofrem dela são hospitalizadas pelo resto de suas vidas pode ser um pouco prematuro. Também parece que quase todos os casos nunca ouviram falar de outras pessoas sofrendo da doença ou leram sobre ela, mas ainda tendem a se referir a si mesmos como um entre muitos. Isso pode ser só a psicose falando, mas só me faz pensar. O que diabos faz uma mente saudável desenvolver uma fixação tão estranha? Você realmente conseguiria dizer a si mesmo se isso acontecesse com você? Acho que isso não é realmente muito paranormal ou sobrenatural de forma alguma.
eu só queria compartilhar a minha história sobre como uma mulher amorosa e atenciosa se transformou em uma psicótica paranoica, aparentemente sem razão alguma. Eu lamento, embora ela ainda esteja viva e eu queira poder ajudar tanto ela quanto outras como ela, mas a mente é uma coisa tortuosa, inventando ideias e vendo padrões onde não há nenhum. Eu me pergunto, como seria um rasgo em um áudio de podcast? Será que você conseguiria ouvi-lo? Begun. World's a mess, not a flawless one. Windows broken, though they look so clear. Every step haunted by a single tear. City streets like twisting scars. Perfect paintings marked by stars. Can't escape this cursed sight. In the dark or in the light. Living in a shattered veil. Nothing's right, everything's frail. Ripping what should be, always the line I see. Well, mirror show a fractured face. Perfection lost if things fail. Ripping what should be, always the line I see. Mirror show a fractured face. Perfection lost in empty space. Voices whisper things untrue. In everything I knew. Living in a shattered veil. Nothing's right, everything's frail. Ripping what should be, always the line I see. Well, mirror show a fractured face. Perfection lost if things frail. Ripping what should be, always the line I see. Dreams are broken, nothing's pure. Crystal clarity, never sure. Stand and fight this twisted curse. Every day it gets worse.